Mais uma palavra sobre as famílias. Mas antes, eu quero chamar as nossas crianças aqui à frente. Vocês pensaram que eu ia esquecer, né? Vocês tinham razão. Eu preciso dizer isso, vocês tinham razão. Pode vir cá, nossas flechas. Vem cá todo mundo. Quem que é a tia que vai cuidar da bebê, dessa criançada hoje? Tia Thay, meu Deus, hein? Ora por ele, tia Thay. Oi? Amém. Só chorar pra mim, Fica quietinho aqui. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas crianças nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, colocamos elas nas tuas mãos, Pai. Guarda a mente, o coração dessas crianças. Que a glória do Senhor, ó Deus, venha sobre elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida delas, Pai. E na vida dos pais. Que eles sejam fortes em Ti, Pai. Que eles ensinem o caminho para brilhar, Pai. Que eles não olhem para outro lugar, não sei para Ti. Aleluia. Eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Domingo passado nós fomos ministrados sobre o tema família. Nós iremos continuar e foi me dado o tema acertando o alvo. Vocês receberam aí Pode colocar. Em cima do Salmo 127, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo número 127. Salmo número 127. Irmãos, esse texto é incrível. Esse texto fala de tantas coisas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ah, Jesus! Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Feche os teus olhos. Queria que você virasse a sua mão para cá e abençoasse a minha vida nesta noite. Amém. Ore por mim, fala com Jesus, fala assim: Deus, fala com o pastor, usa esse pastor. Pode orar, levante a sua voz. Ah, Jesus, a tua palavra foi lida. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, seja liberado nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos ser fiel, nós queremos ser leais àquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, proposto para nós nesses dias. Fala o nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele é incrível. E nós precisamos entender que a obra humana que não tem em Deus como origem, ela está fadada à frustração. Vou falar de novo. A obra humana que não tem em Deus a sua origem, ou seja, se você faz alguma coisa, e essa coisa que você faz, a origem dela não está no coração de Deus, você está afadado ao fracasso, você está afadado à frustração. Por quê? Porque, irmãos, o texto ele é muito claro que o nosso sustento, o melhor que nós temos de Deus é entregue para nós por Ele. O melhor que nós temos de Deus não é aquilo que nós produzimos com a força do nosso braço, mas é a força que vem dEle. Amém?
E nós precisamos entender que a única forma de nós acertarmos o alvo... Cadê o coisa de acertar o alvo? Tá aí não? Ah, tá. Tá chegando aí, vai chegar. E nós precisamos entender que a única maneira de nós acertarmos o alvo da nossa vida, de nós acertarmos o alvo daquilo que Deus tem proposto para nós nesses dias, é buscando em Deus uma direção. É fazendo aquilo que está no coração de Deus, é alinhando a nossa vida à vida de Deus. A vida que Deus tem para nós. Ou seja, entregar-nos totalmente à soberania dEle e não fazer nada daquilo que nós desejamos, mas fazer aquilo que Deus deseja que nós venhamos fazer. Sabe por quê? Nós somos feituras de Deus. Irmãos, tudo que você compra, qualquer produto que você compra vem com manual, não vem? O que teoricamente todo mundo tem que fazer antes de usar o produto? Ler. Você já deve ter visto, tem um vídeo que rola na internet, e de vez em quando, de madrugada, eu estou vendo os vídeos, aí eu começo a dar gargalhada, e aí eu acordo a Rita para ver. Aí, o que acontece? Você já deve ter visto o vídeo de uma senhorinha, que na hora da ceia, o pastor está falando, pega sua ceia e come, aí ela põe o pão na boca, aí ele fala, ela vê que não era para ele comer, ela pega o pão de novo. Você já viu esse vídeo já? E aí daqui a pouco ele está ministrando, ele ainda não liberou ninguém para comer a ceia, ela come de novo, daqui a pouco ela viu que ela não fez errado, ela pega de novo a ceia. Daqui a pouco o pastor mandou comer a ceia, aí ela come e mastiga. Daqui a pouco é a hora de beber o cálice, ela bebe antes da hora, e aí ela fica assustada. Presta atenção, nós precisamos de fazer todas as coisas na hora certa. Porque senão a gente vai ter que ficar consertando as coisas. E isso é muito complicado. Agora, na vida familiar, nós precisamos entender que o êxito da nossa vida está em buscar primeiramente o reino de Deus, porque quando nós buscamos o reino dele e a justiça dele, todas as coisas a nós são acrescentadas. E aí nós lemos o texto onde ele fala sobre a edificação, onde ele fala sobre acertar o alvo, onde ele fala sobre a necessidade de edificar a nossa casa em um lugar certo. E nós precisamos entender que toda a edificação correta precisa estar na rocha que é Cristo. E aí o texto 1, a parte A, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Preste atenção, a palavra edificar nesse texto, ela não quer apenas dizer construir algo fisicamente. Ela não quer dizer apenas construir fisicamente, mas aqui ela fala de estabelecer algo, aqui ela fala de formar algo. Aqui ela fala de uma construção e de uma base bem sólida para que a minha construção seja bem executada. E nós precisamos entender que a construção da nossa família, a construção da nossa casa e a construção do nosso lar é uma construção permanente. Porque o lar, a nossa casa, é uma tipificação da própria Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três. Na casa tem o quê? Pai, mãe e filho. E aí, a palavra casa, aqui, é um símbolo de família. Essa palavra casa, ela tem vários sentidos. Entre elas, tem símbolo de família, ela tem símbolo de dinastia, e ela tem símbolo de uma identidade espiritual para alguém. Guarde isso. Casa que não fala apenas de residência, mas fala de lar. Presta atenção. Lugar de morar não é a mesma coisa de lar. Amém? Então, nós precisamos entender que na nossa casa precisa ter um lar. Lar é o quê? Lugar de amor e restauração. Então nós precisamos entender que a palavra aqui, família, fala de lar. Fala de um lugar onde eu construo alguém. Sabe, as nossas flechas são os nossos filhos. As nossas flechas são os nossos filhos.
Os nossos filhos são as pessoas responsáveis por levar o nosso DNA e o nosso nome mais adiante. Se você prestar atenção lá atrás, em Gênesis, o texto quando Caim matou Abel. Aonde Caim mata Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel clama desde a terra. E o que esse texto quer dizer? Que o sangue dele clama desde a terra. Na verdade, o sangue que clama ali é a descendência que foi morta através de Caim. Nós precisamos entender que quando uma pessoa morre, não morre apenas um ser humano, morre uma geração. Quando um homem ou uma mulher morre sem gerar filhos, ali está morrendo uma geração. E é por isso que o texto fala. E aí, essa palavra casa também fala de dinastia. O que é dinastia? Dinastia fala de um legado, exatamente o que nós estamos falando. Por quê? Porque é os nossos filhos que são responsáveis por levar o nosso nome adiante, a nossa genética, o nosso legado, a nossa identidade. Antigamente toda família tinha um brasão. E esse brasão simbolizava a identidade dessa família, ou seja, o que eles queriam parecer para alguém. Quando alguém olhava para o brasão, ele tinha uma identidade. Quando Deus instituiu as 12 tribos de Israel, Deus colocou para eles uma flâmula. E cada flâmula tinha uma identidade. E a identidade da flâmula representava quem eles eram. Representava quem eles eram. Porque uns eram responsáveis por montar e desmontar as tendas. Outros eram responsáveis por olhar para o céu e descrever tempos e estações. Outros eram responsáveis pela guerra. Outros eram responsáveis por trabalhar na terra. Então cada flâmula, cada família, ela tem uma identidade. Essa identidade fala da maneira com que Deus colocou para que você venha governar sobre a terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? E fala também de uma identidade espiritual. Cada um precisa saber o seu lugar. O que é a identidade espiritual de uma casa? É o homem saber o seu papel como homem, é a mulher saber o seu papel como mulher e os filhos saber os seus papéis como filhos. Isso faz parte da identidade espiritual para a casa, para a nossa família. O problema é que muitas casas, muitas famílias foram levantadas sem oração. Foram levantadas sem obediência. Foram levantadas sem um propósito divino estabelecido para eles. Ah, pastor, mas ele é tão bonitinho, ou ela é tão bonitinha, eu vou casar. Falei, irmão, você tem certeza? Depois você vai ter que orar mais, hein? Sabe, a primeira coisa que chama a nossa atenção talvez pode ser os nossos olhos. O problema é que ninguém vive 40, 50, 60 anos pelo amor. Ninguém vive casado 40 anos por amor. Vive casado 40 anos pela responsabilidade que tem. Pela responsabilidade. Irmãos, eu casei com a Rita tem 27 anos. Você acha que todo dia eu levanto para a Rita e olho para ela com o meu olhinho brilhando, fazendo coraçãozinho para ela? Claro. Casei esses dias. Eu já contei umas verdades para ele lá em casa esses dias. Ele ficou assustado. Sabe, irmãos, mas o nosso compromisso precisa ser maior do que a nossa paixão. A nossa paixão nos impulsiona a casar. O nosso compromisso nos impulsiona a viver casado. Sabe, e algumas pessoas, alguns anos atrás, a gente sentava com algumas pessoas para falar sobre casamento. E a gente ia aconselhar essas pessoas e ela falava assim, ah, pastor, mas eu acho que eu não amo mais, irmão. Casou agora, você tem que amar. Não é? Ah, mas irmão, amor você tem que cultivar. Se vira nos 30. Oi? Amor é um verbo. Verbo é ação.
E aí nós precisamos entender que o nosso compromisso como casa, como família, é estabelecer o reino de Deus através da nossa casa, porque nós temos uma responsabilidade espiritual. E a casa que foi construída fora da obediência, eu preciso, se eu fiz isso, agora eu preciso de ter a responsabilidade de trazer para Deus as minhas dificuldades. Porque, irmãos, nem todo mundo, eu acredito, né, assim, que nem todo mundo aqui casou em obediência a Deus e viu a pessoa e falou assim, Deus falou que para eu casar com essa pessoa. Eu acredito que nem todos nós aconteceu isso. Tem muitas pessoas que casam fora da igreja ou casam em julgo desigual, alguma coisa assim. Mas a primeira coisa que precisa acontecer quando essa pessoa entende que ele casou fora dessa aliança é se arrepender e trazer de Deus uma obediência, um entendimento de obediência, porque a única coisa que nos dá autoridade no mundo espiritual é a obediência. E a Bíblia diz que Jesus Cristo obedeceu a Deus até a morte de cruz. E por causa dele ter feito isso, ele teve autoridade no mundo espiritual e autoridade sobre a terra. Então nós precisamos entender que uma casa, quando ela é construída fora da oração, fora de um entendimento de quem Deus é, ela está descoberta da proteção de Deus. Vou falar de novo, eu sei que vocês ficaram assustados. Quando uma casa ela é construída fora de oração, ela está descoberta por Deus. Por quê? Porque a nossa oração é o que faz nos cobrir espiritualmente. A nossa oração, irmãos, a oração, ela toca 3 esferas. Ela toca tanto a terra quanto o mundo espiritual. Todas as vezes que nós fazemos uma oração, que nós estamos orando a Deus, essa oração toca a Deus, essa oração toca os seres angelicais e ela toca aos homens. Espera aí que você vai entender, que eu vou te explicar. Ela toca Deus por quê? Porque quando você ora, você conversa com Deus. E através da sua oração pode ser que Deus libere um decreto a seu favor. E quando Ele libera um decreto a seu favor, o responsável para levar essa palavra são os anjos. Lembra de Daniel? Daniel orou e a Bíblia diz que quando ele orou, ele foi atendido. Porém, ele demorou 21 dias, mas ele continuou orando, ele não parou. Ele demorou 21 dias para que a bênção chegasse até ele, porque os anjos que estavam trazendo, porque anjos são mensageiros, esses anjos que estavam trazendo para Daniel a resposta da oração dele, teve um problema lá nas regiões celestiais. E aí Deus teve que mandar o arcanjo Miguel para lutar e batalhar para que aquele anjo conseguisse chegar até Daniel. Então nós precisamos entender que a nossa oração, ela não toca apenas a pessoa que está sendo, que é o alvo da oração. Ela toca também o homem. Mas a oração, ela atua nas regiões celestiais do mundo espiritual. E quando nós oramos, nós precisamos entender que através da nossa oração, nós estamos cobrindo a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, por aquilo que sai da nossa boca. Irmãos, há um tempo atrás, conversando com o pai relatando algumas coisas que estavam acontecendo com seu filho, eu virei para ele e falei assim, irmão, sua casa está descoberta. Mas como assim, pastor, irmão? Você está com esse problema. E aí o que eu tenho que fazer? Reconhecer, fazer caminho de volta e acertar o caminho. Simples assim. Bom, isso aconteceu comigo. Qualquer ser humano está suscetível a isso. Nós precisamos entender que a oração ela é o maior ministério de homem e de uma mulher. E infelizmente no mundo de hoje, nós vemos mais as mulheres orando do que os homens. Irmão, o ciclo de oração, alguém já ouviu falar em ciclo de oração aqui? Todo mundo, né? Glória a Deus. Você vai no ciclo de oração das igrejas, só tem mulher. E cadê os homens? Irmãos, nós precisamos de levantar um exército de oração. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalha as nossas mãos que está edificando. É impossível dar certo algo que não é abençoado por Deus. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, entender o nosso sacerdócio em Deus.
E quando nós não oramos, quando nós não entregamos a nossa vida para Deus, nós estamos negando o nosso propósito diante de Deus. Quando nós não entregamos a nossa vida e a nossa casa diante de Deus, nós estamos negando o nosso propósito. O homem ou a mulher que não ora para os seus filhos está negando o propósito de pai e mãe. O homem que não ora pela mulher está negando o seu sacerdócio sobre a casa. Uma mulher que não ora para o homem, ela está negando o seu papel de mulher adjuntora. O filho que não obedece os pais, ele está negando a honra dos seus pais. Nós precisamos entender que o único caminho para acertar o alvo é entender que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar e colocar na mão dele, porque é ele que precisa de construir a nossa casa e aquilo que nós estamos fazendo. As nossas mãos apenas fazem aquilo que Deus ordena. A nossa boca fala aquilo que Deus fala. Os nossos pés precisam caminhar aquilo que onde Deus manda nós caminharmos. O fundamento da nossa casa precisa estar em Deus. E aí o texto continua e diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Preste atenção, nós precisamos de crer, nós precisamos de entender, nós precisamos de acreditar que Deus é o nosso guardião. Nós precisamos entender que Deus é o nosso guardião. E preste atenção, sempre que Deus quer guardar algo, sempre que Deus quer esconder algo, Ele envia anjos. Sempre que Deus quer guardar algo e quer esconder algo, Ele envia anjos. Sempre que nós saímos de casa, quando nós vamos fazer alguma missão, a primeira oração que nós fazemos: Senhor, envia os seus anjos na minha casa. Que os nossos filhos se tornam invisíveis para os nossos inimigos. Que a nossa casa se torne invisível pelos nossos inimigos. Guarde a nossa casa, envie os seus anjos lá, Pai. Isso é bíblico, irmãos. Em Gênesis 3, 24, deixa eu ler o texto aqui para vocês, que não vocês... Gênesis 3, 24. Havendo lançado fora o homem, aqui o homem tinha pecado, Deus lança o homem fora do jardim, Deus arranca o homem do jardim. E Deus pega e coloca anjos com a espada flamejante para guardar o jardim. E está até hoje escondido. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Presta atenção, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos precisa ser guardado por Deus. Irmãos, quando nós estávamos ainda no outro prédio, a gente estava com segurança armado na igreja. Subiu o rapaz, roubou os fios, e quando ele estava indo embora, o segurança escutou um barulho, correu, subiu, o cara com a arma na mão, um policial com a arma na mão, e o bandido ainda quis avançar no rapaz. Você acredita isso? O que isso quer dizer? Irmão, se Deus não guardar, é impossível que as minhas mãos consigam fazer algo. Preste atenção, se você não colocar a sua casa diante de Deus, se você não pedir a Deus para que Deus venha guardar os seus filhos, para que Deus venha proteger os nossos filhos, para que Deus venha proteger a nossa casa, para que Deus venha proteger as nossas finanças, para que Deus venha proteger tudo que nós temos, é em vão nós corrermos atrás de tentar guardar alguma coisa. Sabe, porque Deus é o nosso guardião e o texto fala exatamente isso. O texto fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, a vigilância do homem, sem a presença divina, sem a presença de Deus, ela não vale de nada. Nós podemos ter qualquer segurança do mundo, irmãos. Se Deus não guardar a nossa casa, em vão é a nosso trabalho. Nós vemos homens que andam com várias seguranças, homens que andam com carro blindado, com tudo. Daqui um pouco o homem é morto. Irmãos, se Deus não cuidar,
Nós precisamos tomar todo o nosso cuidado, irmãos, amém? Eu não estou falando para você deixar tudo assim, sair, largar a casa aberta, não. Largar o carro aberto com a chave no painel, não, calma. Você não está em Mantena. Lá isso pode acontecer. Mas presta atenção, não é isso. O que eu estou falando é de que antes que eu me preocupe em fazer algo, eu preciso de colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Salmo 121, verso 4 diz o seguinte: eis que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Eis que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, o guarda de Israel, ele não pisca o olho, ele não pestaneja, ele não cochila e ele também não dorme. Ou seja, ele está sempre alerta a tudo que está acontecendo. Nós precisamos entender que Deus é o nosso guardião. E qual é o caminho para nós acertarmos o alvo? Entender que sobre a guarda de Deus nós podemos caminhar sem medo. Entender que Ele é o nosso guardião, é Ele quem guarda a nossa casa, é Ele que guarda tudo que nós temos. E nós podemos, por isso, caminhar sem medo. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre os nossos filhos. Amém? E o texto continua no verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Ah, Jesus. Irmãos, eu confesso que a minha maior dificuldade a minha maior luta diária está em descansar em Deus. Eu confesso que essa é a minha luta diária. Só que o texto é muito enfático, ele fala assim, é inútil. Para que você levanta de madrugada, cara? Para que você trabalha de madrugada até de noitão? Você não está cuidando da sua vida, você não está conseguindo cuidar da sua casa. E aí o texto fala, comer o pão que penosamente granjeastes, ou seja, comer o pão de dores. Semana que vem, no texto de dízimo, eu vou falar um pouco sobre a bênção do Éden e como que nós podemos não comer esse pão de dores que a Bíblia fala. Porque pão de dores fala de um trabalho que eu tenho que suar muito a camisa, de que eu tenho que fazer, ao invés de deixar Deus fazer para mim. Irmão, quantas coisas eu fiz no ativismo, no desespero, e que tem que fazer, que tem que trabalhar, e aí a hora que eu parava e falava assim, cara, eu trabalhei a semana inteira e não consegui fazer nada. Aí Deus vinha e falava assim, deixa comigo que eu cuido. Aí eu sentava no sofá, daqui um pouco o problema era resolvido. Irmãos, quantas experiências eu tenho assim com Deus. De eu trabalhar, ficar sem dormir, cansado, e isso e aquilo, desesperado e tal. E Deus falava assim, não é você que faz. Você precisa de entender que você não pode comer o pão de dores. O que é pão de dores? Pão de dores fala do trabalho que eu faço, que Deus nunca me pediu para fazer. Pão de dores fala daquilo que eu quero fazer sem que Deus me peça para que eu faça. E eu canso, trabalho, e o resultado é o quê? Zero. O resultado é nada. E, irmãos, eu confesso que eu tinha na minha mente um entendimento de que descanso era preguiça. Eu tinha mesmo. Irmãos, eu tinha vergonha de levantar tarde. Tinha vergonha mesmo. Eu levantava 6 horas e falava com a boca cheia, eu levanto todo dia, 5 horas da manhã eu estou de pé para trabalhar. E outra coisa, vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Só que o corpo não suporta. O nosso corpo não suporta. Aí vai o Júnior para o médico. Aí Deus usa o médico, o profeta que não é crente, profeta de Deus, para meter o dedo na minha cara e falar assim, rapaz, se eu te falar, você está aqui de 3 em 3 meses passando mal, você vai morrer. Seu corpo está colapsando, você precisa descansar. Aí eu falei assim, meu Deus, a Bíblia trata descanso como fé em ação.
E preste atenção, descanso não é apenas você levantar as pernas para cima e ficar olhando. Descanso significa desfrutar. Desfrutar. Deus, quando coloca o homem no Éden, Ele dá uma ordem para ele. Dessa árvore você não come, mas a mesma ordem que Ele dá, que fala para não comer de uma árvore, Ele fala, você deve comer de todas as outras. Comer de todas as outras fala do desfrute que Deus tinha para Adão e Eva. Sabe, nós precisamos entender que a ansiedade humana é a manifestação sutil de incredulidade. Irmãos, eu tinha uma dificuldade extrema de entender que Deus podia fazer alguma coisa comigo, porque eu trabalhava muito. Eu falava assim, Deus, eu vou trabalhar muito, que você não precisa trabalhar. Eu falei assim, e Deus precisa que eu faça alguma coisa para Ele? Inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá a seus amados enquanto dormem. Sabe, pão de dores é resultado do pecado sobre a nossa vida. É resultado da falta de entendimento de que Deus pode prover tudo aquilo que nós precisamos. Irmão, deixa eu te falar de novo. Deus pode prover tudo aquilo que nós necessitamos. Porque Ele é o pão da vida. Nós pregamos alguns dias atrás, Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. E nessa nova aliança, o pão da vida, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos satisfaz, é Ele quem mata a nossa fome. Enquanto o mundo, ele prega, durma menos e produza mais, a Bíblia declara, através da palavra de Deus, que nós precisamos dormir em paz, porque eu sou o Deus da sua provisão. Enquanto o mundo fala, produz, faz, Deus fala assim, calma. Eu cuido do meu povo. Nós precisamos entender que viver em descanso não é viver numa inércia total, mas é na confiança de que Deus pode prover todas as coisas para nós. Irmãos, eu declaro sobre a sua vida nessa noite, que o Senhor irá prover tudo aquilo que você precisa nesses dias. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ser surpreendido por Deus enquanto você dorme. Você será surpreendido por Deus enquanto você dorme. Ah, irmãos, eu acredito nisto. Essa é a palavra de Deus. E o texto continua. Versos 3 a 5 diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Preste atenção, filhos são herança do Senhor. Filhos é fruto do nosso galardão. O que é galardão? Galardão é um presente para que Deus entrega, que não foi nós que nos esforçamos para fazer. E filhos são herança de Deus. Nós precisamos entender que herança e galardão são duas coisas diferentes. Herança é aquilo que eu não trabalho e eu recebo, mas eu tenho uma responsabilidade. E galardão é aquilo que eu labuto para receber. E a Bíblia fala que os filhos, eles são herança do Senhor para nós. Ou seja, Deus nos presenteou com o filho. Mas através do presente que eu recebo, esse fruto que Deus colocou na minha mão também pode ser o meu galardão se eu conseguir fazer aquilo que é necessário. Porque você há de convir comigo que existem muitos pais que não buscam a Deus ou não cuidam dos seus filhos da maneira que a Bíblia ensina. E aqui eu não estou nem falando de ser crente ou não ser, eu estou falando de cuidar dos filhos com princípios familiares, com princípios bíblicos. Nós precisamos entender que eles são herança de Deus, ou seja, nós ganhamos esse presente. Hoje é o Dia das Mães. Sabe, o maior presente para uma mãe é pegar um filho no colo, porque filho é fruto de um processo, filho é fruto de uma dor, filho é fruto de noites sem dormir, e quando a mãe pega o seu filho no colo, irmão, ela esquece de todo o processo que passou.
Quando a mãe pega o filho no colo, o médico entrega e fala assim, aqui está seu filho, saudável. A mãe esquece de todo o processo. Talvez alguns de vocês não sabem, mas a Isadora, no último parto dela, ela teve... Como é que é o nome do negócio que ela teve? Ela teve hemorragia. E aí, eu cheguei lá, a Rita assustada, falou, meu bem, precisamos de orar. A Isa está com hemorragia, a hemorragia dela não estanca, os médicos estão aplicando remédio, e o negócio dela está estancado. E eu chegava para ver a Isa estava com um sorriso no rosto. Sabendo da situação que ela estava, mas ela estava olhando o Arthur na mão. E falando assim, aqui é o fruto. Foram noites sem dormir, foram muitos dias sentindo dores, mas aqui está o fruto. Aqui está o fruto. Nós precisamos entender que filhos são bênçãos de Deus para nós, mas essa bênção tem um propósito. A Bíblia relata que os filhos são como flecha na mão de um arqueiro. O arqueiro, quando ele pega a sua flecha, ele não sai jogando flecha para o alto de qualquer jeito, não. O que o arqueiro faz? Ele olha o alvo, estica, mira e solta. E o desejo dele é acertar o alvo. Um flecheiro nunca joga uma flecha para errar o alvo. Pode ser que no meio do caminho, pela falta de treinamento, ele erre o alvo. Pode ser que por falta de habilidade ele erre o alvo, mas a intenção dele não é errar o alvo. Nós precisamos entender que os nossos filhos têm um propósito. Um propósito em Deus. Um propósito não apenas biológico, mas um propósito emocional, um propósito espiritual. E nós precisamos entender que nós precisamos ter um sentimento missional através dos nossos filhos. Os nossos filhos têm uma missão, e nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Apontar os nossos filhos para o alvo. Amém. Colocar o nosso filho, a Bíblia fala que nós vamos ensinar o filho no caminho em que se deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Qual que é o caminho que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? Está aqui, ó. Ensinar aos nossos filhos princípios de obediência, ensinar aos nossos filhos princípios de busca em Deus, porque nem sempre nossos filhos terão nós como pais para orar por eles precisam aprender a orar. Eles precisam aprender a depender de Deus, eles precisam aprender a entender que Deus cuida deles. E tudo isso é ensinado por quem? Por nós. Sabe? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que flechas não foram feitas para ficar no alforje. Uma hora ou outra essa flecha vai ter que sair e atingir o alvo. Isso quer dizer que os nossos filhos, eles irão muito mais longe do que nós. Isso quer dizer que nossos filhos vão ser mais assertivos do que nós. Eles serão muito mais velozes do que nós. Sabe, essa é a educação intencional que nós precisamos fazer. E sabe, para que isso aconteça, nós precisamos entender que o diabo trabalha incansavelmente para fazer com que nós venhamos errar esse alvo. E nós precisamos de buscar em Deus uma maneira para que nós venhamos acertar o alvo. Ensinando os nossos filhos e a eles entenderem que eles foram criados para uma missão, que eles foram criados por um propósito e para um propósito. Sabe, eu quero te dizer que os nossos filhos, eles são flechas na nossa mão. E nós não precisamos de preocupar. O que nós precisamos é entregar os nossos filhos nas mãos de Deus. Sabe, irmão, o dia que eu desconfiei, eu fiz uma loucura na minha vida um dia, loucura no bom sentido. Eu desconfiei que o diabo estava querendo tentar tirar a Keren. E na verdade Deus estava falando com a gente algumas coisas que estavam acontecendo. Chamei ela, falei, minha filha, nós vamos fazer um ato profético com você. Aí ela, tá bom, pai, expliquei para ela, foi na hora da oferta, nós vamos lá, vamos te colocar no gasofilácio, nós deram uma cesta, nós vamos te colocar na cesta. Ela, você entendeu, minha filha? Entendi, pai. Ó, minha filha, depois o papai e a mamãe vai lá e vai te pegar, tá bom? É só um ato profético entregando você para Deus, falando que nós não temos domínio mais sobre a sua vida. Só que na cabeça dela ela não assimilou isso. E eu fui lá, entreguei a Keren no altar,
coloquei ela na cestinha e voltamos chorando em lágrimas, porque nós sabíamos o que nós estávamos fazendo. Aqui não era um ato profético simples, aquilo era acertar o alvo, era uma seta que nós estávamos, era uma flecha que nós estávamos lançando e que iria de fato acertar o alvo. Quando a gente volta, a Keren chorando copiosamente, todo mundo achando aquela coisa mais bonita, mas na verdade ela estava desesperada pensando que a gente tinha dado ela. Mas irmãos, eu vou te falar, nunca mais, a partir desse dia, nunca mais o diabo tentou as mesmas coisas sobre a vida da Keren. Isso é proteção espiritual para os nossos filhos. Isso é polir a flecha, isso é afiar a flecha, porque uma flecha para acertar o alvo, ela tem que estar polida, ela tem que estar pronta. E o nosso papel como pais é polir essas flechas, é entender que essa flecha vai mais longe. Nós precisamos viver para isso. Nós precisamos viver para isso. Acertar o alvo na vida não é apenas uma questão de ser bom de mira, é de ser submisso ao Rei dos Reis, porque é Ele quem lança, é Ele quem leva os nossos filhos, é entregar na mão dEle. Não, eu não preciso ser bom de mira, eu preciso entender que Deus vai levar ele. Deus, faça com que eu lance meu filho na hora certa. Ou seja, não é sobre fazer muito, é fazer aquilo que Deus quer. Porque nós lemos o versículo anterior que Deus dá aos seus enquanto dormem. Irmão, não preocupa com seu filho. Entregue ele para Deus. A melhor coisa que você faz. Não precisa perder noites de sono. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe... Quantas vezes eu acordei com a minha mãe pondo a mão na minha cabeça, orando por mim, de madrugada. Quantas vezes ela me acordou de madrugada para orar. Eu doido, querendo dormir, e ela, não, nós vamos orar, o joelho aqui. Joelhava na cama com ela e orava. Sabe, nós precisamos entender que não é sobre construir algo bonito, é sobre fundamentar corretamente. Porque é Ele que é o fundamento. Nós precisamos entender que tudo isso aponta para Cristo. Ele que é o nosso fundamento, Ele que é o bom pastor que guarda, Ele que é o pão do céu que sustenta a nossa vida, Ele que é o Filho perfeito que foi lançado como flecha na cruz para poder derrotar o pecado e nos entregar a vitória. Sabe, nessa noite Deus nos está entregando uma palavra que nós precisamos entender ela. Nós precisamos edificar certo. Nós precisamos acreditar que Ele guarda a nossa vida, que Ele guarda a nossa casa. Nós precisamos entender e acreditar que Ele é o nosso sustento e é Ele quem nos sustenta. Nós precisamos entender que os nossos filhos são flechas na nossa mão, flechas que irão mais longe. Todos os dias, quando nós vamos orar pelas nossas crianças, eu sempre digo, aqui estão nossos futuros profetas, aqui estão nossos futuros mestres, aqui estão os futuros apóstolos, pastores, evangelistas, homens que vão levar a palavra de Deus e homens que tocarão a terra com aquilo que eles carregam em Deus. Isso é proteção. E hoje, Deus está nos convidando para recalibrar a nossa mira. Nós precisamos acertar o alvo. Nós não podemos errar o alvo. Irmãos, eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas Jesus Cristo está voltando muito mais rápido do que nós podemos pensar. Muito mais rápido do que nós podemos pensar. Tudo está acontecendo, está tudo pronto, irmãos. Para qualquer leigo em escatologia, já está vendo que o negócio está nos finais dos tempos. Para isso nós precisamos acertar o alvo. A nossa vida, ela foi feita para acertar o alvo. E que alvo é esse que a nossa vida foi feita para acertar? Cumprir toda a vontade de Deus. Jesus Cristo, no final da sua vida, Ele disse, eu cumpri toda a vontade do Pai. Jesus Cristo sempre falava, eu falo daquilo que eu ouço meu Pai falar. Eu vou aonde meu Pai me ordena ir. Eu faço aquilo que o meu Pai me ordena fazer. Sabe? Jesus Cristo cumpriu toda a vontade do Pai. E esse é o alvo que nós precisamos acertar nesses dias.
Porque a vida sem propósito em Deus é como uma vida de um homem que lança flecha de qualquer jeito. E nós não podemos fazer isso. Lançar flecha de qualquer maneira é um ato de irresponsabilidade. Nós precisamos acertar o alvo. Eu queria que você colocasse de pé nessa noite e colocasse a sua vida diante de Deus. Se você não tem edificado a sua casa sobre a rocha que é Cristo, se você não tem vivido acreditando que Deus guarda toda a sua casa, guarda o que você tem, guarda a sua família, talvez você não tenha acreditado que Ele é o seu sustento, talvez você não acredite que você é uma lança afiada. Mas eu quero te dizer essa noite, nós somos criados, nós somos escolhidos por Deus, desde a fundação do mundo, para acertar o alvo. Irmãos, nós fomos feitos para dar certo. Vou falar de novo, você foi feito para dar certo. Você foi feito para cumprir a vontade de Deus. Você foi feito para fazer tudo aquilo que Ele te pediu para fazer. Eu queria que você, nessa noite, primeiro pedisse perdão se você de fato não tem construído a sua casa na rocha, se você não tem acreditado que Ele guarda, se você não tem acreditado que Ele é o seu sustento. Sabe, nós precisamos nos arrepender por isso. Nós precisamos entregar a nossa casa, a nossa vida, tudo que temos para Deus. Esse é dia de fazer com que a vontade do Pai venha a ser cumprida através da nossa vida. Eu queria que você fizesse uma oração rápida comigo. Você tem coragem de orar? Diga comigo: Senhor, toma o arco da minha vida. Toma o arco da minha vida. Ah, Deus, alinha todas as minhas decisões. Alinha a minha vida. Alinha a minha vida. Alinha a vida da minha família. Afia o meu caráter em Ti, para que eu venha viver o propósito do Senhor nesses dias. E eu acredito que o Senhor é o meu sustento. Eu acredito que o Senhor é a rocha onde eu devo construir a minha casa. Eu acredito que o Senhor é o guarda que guarda a minha casa, a minha família e tudo que tenho. E eu acredito também que eu sou uma flecha. Que eu sou uma flecha pronta, afiada no Senhor, para que eu venha acertar o alvo e viver o Teu propósito neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que